mulheres que escaparam de se casar com Henrique VIII. Se casar já é complicado, imagina ser esposa de um rei temperamental que anulava casamentos, decapitava esposas e basicamente tratava o matrimônio como um reality show mortal. Esse era o bifão do Henrique VIII, o homem que fez do Felizes para Sempre um conceito bem flexível. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos falar das mulheres que quase entraram nessa furada. Algumas escaparam por estratégia, outras por pura sorte e algumas foram simplesmente rejeitadas pelo próprio Henrique e sinceramente saíram no lucro. Então, pega o seu café e vem comigo, porque a história de hoje é um verdadeiro desvio de bala real. Henrique se casou primeiro e por mais tempo com a Catarina de Aragão, mas esse casamento quase não aconteceu. A Catarina veio para a Inglaterra para se casar com o irmão mais velho do Henrique, Arthur, príncipe de Gales. A ideia era unir as casas reais da Espanha e da Inglaterra, criando uma aliança poderosa. Mas poucos meses após o casamento, o Arthur morreu de febre suada, pode ser ou não, aos 15 anos, deixando a Catarina viúva e com um futuro incerto. E aí que a coisa complica. Enquanto seu pai, Ferdinando de Aragão, e seu sogro, Henrique VII, discutiam sobre o que ela deveria fazer, ficar na Inglaterra ou ir embora, a Catarina foi deixada praticamente esquecida na corte inglesa. Você pode ver mais sobre isso no vídeo biográfico que eu fiz sobre ela, que tá na playlist Tudor. Enfim, enquanto os diplomatas decidiam o que fazer com ela, outros nomes começaram a ser cogitados para se casar com o jovem Henrique, agora herdeiro do trono. E entre essas possíveis noivas estava Margaret de Angoulême, que se tivesse casado com Henrique VIII, podia ter mudado completamente a história da Inglaterra. A Margaret de Angoulême tinha apenas 3 anos quando seu pai morreu. Sua mãe, Luísa de Saboia, garantiu que seus 2 filhos, a Margaret e o Francisco, recebessem uma educação excepcional dos grandes pensadores e artistas renascentistas da época. E essa educação fez de Margaret uma das mulheres mais cultas e influentes da sua geração. Quando a Margaret tinha 10 anos, a sua mãe começou a sondar um possível noivado entre ela e o Henrique, agora príncipe de Gales. Afinal, ambos eram da mesma geração e, na teoria, uma aliança entre a França e a Inglaterra seria vantajosa para os dois lados. Mas não aconteceu. Por quê? Simplesmente o Henrique VII não queria uma aliança com a França. Ele tinha os olhos voltados para a Espanha, que naquele momento era um parceiro muito mais interessante politicamente. Além disso, por mais que acontecesse a cogitação, nenhuma negociação acabou indo para frente. Então, em vez de Margaret, o Henrique VIII acabou se casando com a Catarina de Aragão, enquanto a Margaret seguiu outro caminho. Agora, será que ela teve sorte? Se ela achava que teria uma vida tranquila longe da Inglaterra, estava enganada. Em vez de um rei que na época era charmoso e poderoso, ela foi forçada a se casar com Carlos IV, duque de Alençon, um homem quase analfabeto, sem cultura e sem nada em comum com a sua brilhante esposa. A diferença entre os dois era gritante. A Margaret cresceu rodeada pelos maiores intelectuais da Europa, enquanto Charles IV era um nobre medieval típico, cuja maior realização era conseguir colocar a armadura corretamente antes de sair para uma caçada. Para completar o pesadelo, a sogra da Margaret era uma mulher extremamente controladora e fanática religiosa, que tentava moldá-la para se encaixar nos padrões tradicionais de uma esposa submissa. Ou seja, seu casamento foi uma pressão, tanto intelectual quanto emocional. Mas nem tudo estava perdido. Em 1515, o seu irmão, Francisco I, tornou-se o rei da França. E isso mudou completamente a vida da Margaret. Ele assumiu uma posição de destaque para sua irmã lá na França. E aí que a sua história se cruzou de forma indireta com a de Henrique VIII. Olha que curioso. A Margaret não era apenas inteligente, ela era visionária. Enquanto o irmão governava, ela começou a apoiar escritores e pensadores reformistas, como Martinho Lutero e Erasmo de Roterdã. Ela organizava salões de discussões sobre ideias evangélicas e protestantes, e um desses textos caiu nas mãos de uma jovem dama de companhia chamada Ana Bolena. Sim, a mesma Ana Bolena que, anos depois,
se tornaria a esposa de Henrique VIII, apresentaria esses textos para ele e seria a peça-chave na separação da Igreja Católica. Se ela tivesse se casado com Henrique VIII e levado essas ideias para a Inglaterra, será que algo teria mudado na colonização britânica? Porque ela era totalmente contrária a escravos. Provavelmente não, porque o Henrique VIII também não era exatamente um homem que gostava de ouvir opiniões fortes de sua esposa, mas a reforma também poderia ter ocorrido mais cedo. E ela poderia ter tido o mesmo destino da Ana Bolena, porque Henrique VIII gostava de mulheres que soubessem encantá-lo, mas que soubessem a hora de ficar em silêncio. E a Margaret, assim como a Ana, não era esse tipo de mulher. Se a Catarina de Aragão já enfrentou dificuldades com Henrique por causa de seu caráter forte, imagina a Margaret, que era uma intelectual ativa, politicamente envolvida e simpatizante da reforma protestante. Então, no fim das contas, talvez ela tenha tido sorte de nunca ter cruzado o caminho do coração de Henrique VIII. Mas a sua influência indireta na história da reforma inglesa ainda é algo fascinante de se pensar. E essa foi apenas uma das muitas mulheres que escaparam do destino Tudor. Agora a próxima. Se o Henrique VIII tivesse um álbum de pretendentes que não deram certo, Eleanor da Áustria com certeza estaria nele. Afinal, ela foi cogitada como uma possível noiva para o Henrique, mas por um motivo ou outro, o casamento nunca aconteceu. Agora, será que isso foi um golpe de sorte ou um azar histórico? Nascida em 1498, Eleanor era filha de Filipe o Belo e Joana a Louca. Já expliquei para vocês que a coitada não merecia esse título no vídeo específico da loucura dela, que tá aqui na aba de outros reis. E se você percebeu, ela era sobrinha sim, então, da Catarina de Aragão, a primeira esposa do Henrique VIII. Então, se esse casamento tivesse acontecido, a gente ia ter mais um daqueles maravilhosos casos de confusão genealógica na realeza europeia. Por quê? O Arthur estaria com a Catarina e o Henrique estaria com a Eleanor. Isso era super comum, mas enfim, não custa lembrar. Mas a vida da Leonor foi tudo menos fácil. Quando ela tinha 8 anos, o seu pai, o Filipe o Belo, morreu. Sua mãe Joana acabou sendo trancada pelo seu avô, Ferdinando II, e seu irmão acabou assumindo um tempo depois. Antes de Charles V assumir, ele, Eleanor e seus irmãos foram enviados para Bruxelas, onde foram criados pela sua tia Margaret da Áustria. E se há algo que a Margaret sabia fazer, era usar os sobrinhos como peões no tabuleiro da política europeia. Desde cedo, Eleanor já estava na lista de princesas disponíveis para casamentos estratégicos. E foi aí que o casamento dela podia ter sido com Henrique VIII. Enquanto a Espanha e a Inglaterra ainda negociavam o futuro da Catarina, surgiram especulações sobre um possível casamento entre Eleanor e o Henrique, que na época era príncipe de Gales. Mas aqui é importante esclarecer algo. Não há registros que o Henrique VII tenha feito uma proposta formal para Eleanor. O que aconteceu foi que ela estava entre as opções cogitadas, já que unir a Inglaterra e o Sacro Império Romano Germânico seria uma jogada política interessante. Mas isso nunca foi nada além de especulação. E quando Henrique VII morreu em 1509, você já sabe o final, o Henrique VIII não queria perder tempo esperando uma noiva que nunca tinha visto e que ainda era muito jovem. A Catarina de Aragão, por outro lado, já estava na Inglaterra, era culta, estava aprendendo inglês e politicamente fazia mais sentido naquele momento. Então, Eleanor perdeu a chance de se tornar rainha da Inglaterra. Mas isso não significa que sua vida teria sido melhor caso tivesse se casado com Henrique VIII. Charles V, então, decidiu que sua irmã deveria fortalecer a aliança entre Espanha e Portugal e a casou com Manuel I de Portugal, um rei 30 anos mais velho. Manuel já tinha sido casado 2 vezes antes, ambas com outras princesas espanholas. Sim, porque se existia uma coisa que os monarcas gostavam mais do que governar, era casar entre si como se fossem peças de dominó. Eleanor teve 2 filhos com Manuel,
Carlos, que morreu na infância, e Maria, que sobreviveu, mas seria separada da mãe. Aos 22 anos, então, a Eleanor ficou viúva pela primeira vez. Mas a sua vida estava longe de ficar tranquila. Se casar com um rei 30 anos mais velho já parecia ruim. Imagina ser usada como peça de barganha de novo para selar um tratado de paz. O Charles V capturou o rei Francisco I da França em batalha e, como parte do resgate, forçou o Francisco a se casar com a Eleanor. E qual foi o problema? Francisco odiou essa ideia. Ele já estava apaixonado por outra mulher e não fez questão de esconder que a Eleanor não era sua escolha de esposa. Embora tenha mantido um respeito formal por ela, ele nunca deu qualquer atenção ao casamento e deixou claro que sua amante era a mulher da vida dele. Mas sua maior decepção ainda estava por vir. Depois de décadas sendo usada como peça de xadrez político, a Eleanor finalmente estava livre de casamentos arranjados e obrigações matrimoniais. Com a morte do Francisco I, ela pôde retornar à sua família e viver os últimos anos ao lado do irmão Charles V. Agora você deve estar pensando, pelo menos no fim da vida, Eleanor conseguiu paz, certo? Marromeno. Charles V, que já havia governado meio mundo, decidiu que era hora de se aposentar do cargo de imperador e viver em reclusão no mosteiro de Yuste, na Espanha. E sem muitas opções, Eleanor escolheu acompanhá-lo. Afinal, depois de uma vida inteira sendo movida como peça de tabuleiro, o que mais ela podia fazer? Depois de anos, então, vivendo longe da corte num convento e sem qualquer influência política, a Eleanor adoeceu durante uma viagem e foi forçada a se hospedar em uma fazenda e morreu. Agora fica a pergunta, Eleanor teve azar ou foi apenas um produto do destino cruel dos Habsburgo? Se tivesse se casado com Henrique VIII, sua vida teria sido melhor ou pior? Considerando que Henrique VIII mandava matar esposas quando se cansava delas, talvez ela tenha tido sorte. Mas no fim, ela foi apenas mais uma peça de um jogo que nunca pôde jogar de verdade. Agora, a próxima. Maria de Guise, a mãe da Maria Stuart. Sabe que tentou roubar o trono da Elizabeth I, que era a filha do bifão do Henrique VIII, e foi decapitada? Então, se tem uma coisa que a Maria de Guise sabia fazer bem, era dar respostas afiadas e escapar de situações desconfortáveis com classe. E foi exatamente isso que ela fez quando Henrique VIII tentou adicioná-la à sua lista de esposas azaradas. O Henrique estava numa fase desesperada, correndo atrás de uma quarta esposa após a morte da Jane Seymour. O rei, já com um histórico de anulações e execuções, não era exatamente um ótimo partido para uma mulher esperta. E a Maria? Bom, ela era bela, refinada e possuía impressionantes 1,80 m de altura, o que na época era praticamente uma modelo de passarela. Henrique VIII, com a sua sutileza característica, ou seja, nenhuma, deixou claro o que esperava desse casamento. Ele disse ao embaixador francês: "Eu sou um homem grande e preciso de uma esposa grande." E dizem que a Maria, sem perder a elegância, respondeu com um golpe de mestre: "Pena que eu tenho um pescoço muito fino." Detalhe que essa frase foi citada posteriormente. Mas errada não estava. Aí a Maria escolheu um destino completamente diferente: tornar-se rainha da Escócia e mãe de uma das figuras mais controversas da história britânica, a Maria, rainha da Escócia. Mas como exatamente a Maria de Guise trocou o Henrique VIII por um trono escocês? A Maria era viúva de Luís II, duque de Longueville, e já tinha um filho desse primeiro casamento. Quando ficou viúva, não demorou muito para que os reis da Europa começassem a disputar sua mão, porque uma aliança com a poderosa Casa de Guise era um prêmio valioso político valioso. E foi aí que apareceram dois pretendentes ilustres, o Henrique VIII e o James V da Escócia. O James era o rei escocês mais jovem, aliado da França, e prometia um casamento sem risco de execução. O Henrique, então, não era páreo, mas ela achava que estava entrando em um casamento tranquilo, ela estava prestes a descobrir que a política escocesa poderia ser tão mortal quanto um casamento com o Henrique. Mas Maria era astuta e sabia como se movimentar na política e tornou-se uma figura influente na corte.
Mas seu maior desafio viria da própria maternidade. Ela engravidou 2 vezes, mas tragicamente seus 2 filhos morreram ainda muito novinhos, deixando o trono escocês sem um herdeiro masculino direto. E então, quando a Maria de Guise estava grávida pela 3ª vez, o James V foi arrastado para mais uma guerra contra a Inglaterra. E dessa vez as coisas deram muito errado para os escoceses e ele morreu. A essa altura, Maria estava prestes a dar à luz. E foi em 8 de dezembro de 1542 que ela teve sua única filha, Maria Stuart, a futura rainha da Escócia. Poucos dias depois, o James V, sem forças, acabou morrendo porque ele não morreu em batalha, deixando a Escócia com o bebê como rainha e a Maria de Guise como viúva e mãe da soberana. E aí, claro, começou uma verdadeira luta pelo poder. O Henrique VIII, sempre cheio de ideias brilhantes, olhou para a situação e pensou: ótimo, vamos casar o meu filho que era criança com a sua recém-nascida e vamos unir a Escócia e a Inglaterra. E por incrível que pareça, essa ideia chegou a ser formalizada em um tratado. Em 1543, os representantes da Escócia assinaram o Tratado de Greenwich, no qual a Maria Stuart estava prometida em casamento ao príncipe Eduardo, que seria o Eduardo VI. Parece que o plano de Henrique estava funcionando, certo? Errado! Porque assim que os escoceses perceberam que o acordo basicamente transformaria a Escócia em um satélite da Inglaterra, rejeitaram e romperam a aliança com os Tudors. O que nos leva ao momento em que o Henrique VIII ficou furioso. E quando ele ficava furioso, ele não mandava flores, ele mandava tropas. Entre 1544 e 1551, tropas inglesas invadiram a Escócia em uma série de ataques brutais, queimando cidades, saqueando vilas e massacrando qualquer resistência. Os escoceses, claro, resistiram, mas a destruição foi enorme. Cidades inteiras foram queimadas e os ingleses não mostraram piedade nem para as igrejas ou mosteiros. E onde estava Maria Stuart durante tudo isso? Segura lá na França! Quando os ataques começaram, a Maria de Guise simplesmente resolveu fechar um acordo com os franceses e despachar a filha lá para a França. Mas os desafios dela estavam longe de acabar. Com a filha segura na França, Maria de Guise assumiu oficialmente a regência da Escócia em 1554, governando em nome da filha. Só que a Escócia ainda era um barril de pólvora pronto para explodir. E o maior problema, a ascensão do protestantismo. Mas, por anos, a Maria de Guise conseguiu equilibrar a política escocesa com maestria. Ela enfrentou nobres traiçoeiros, invasões inglesas e até tentativas de golpe. Mas em 1560, seu corpo finalmente não aguentou mais. A essa altura, a Maria já estava doente há algum tempo, sofrendo de hidropsia, uma condição causada por insuficiência cardíaca. Aí no dia 11 de junho de 1560, ela morreu no castelo de Edimburgo. E assim terminava a vida de uma das mulheres mais astutas da história escocesa. Ela sobreviveu a Henrique VIII, venceu uma guerra política contra os Tudors, manteve aliança com a França e garantiu que sua filha fosse criada para ser rainha. Agora, uma que foi rejeitada pelo Henrique, graças a Deus. Se tem algo que a Maria de Portugal pode se orgulhar, é que ela conseguiu evitar mais um nome na lista de esposas problemáticas do Henrique VIII. Mas ao contrário de outras mulheres que recusaram o rei por esperteza ou medo de perder a cabeça, literalmente, a Maria foi descartada pelo próprio Henrique. E não foi porque ele não gostou da aparência dela, o buraco era bem mais embaixo. Maria de Portugal nasceu em 1521, filha de João III de Portugal e Catarina da Áustria. Seu sangue era nobre até a última gota, já que sua mãe era sobrinha também da Catarina de Aragão. Ou seja, a Maria era praticamente a prima perfeita de meio mundo europeu. E é claro, ela se tornava uma peça de xadrez valiosíssima nos casamentos arranjados da época. E não faltaram pretendentes. Durante sua juventude, a Maria foi cogitada para casar com algumas das figuras mais poderosas da Europa. E, por um breve momento, o próprio Henrique VIII. Depois da morte da Jane Seymour, o Henrique VIII entrou em uma missão desesperada para encontrar uma nova esposa. Ele queria alguém que trouxesse vantagens políticas para a Inglaterra
e de preferência fosse jovem o suficiente para lhe dar mais herdeiro. Maria de Portugal, então, parecia ser uma opção viável. Vinha de uma das famílias mais poderosas da Europa e uma aliança com Portugal fortaleceria a posição da Inglaterra contra a França e a Espanha. Então, por que esse casamento não aconteceu? Porque Portugal, unido com a Espanha, não quiseram. O Portugal tinha laços políticos muito mais próximos da Espanha e do Sacro Império Romano Germânico, e também eram católicos. Então, casar uma princesa com o rei, que tinha acabado de romper com a igreja, não era uma jogada esperta. Ou seja, no começo, os portugueses praticamente ignoraram Henrique VIII. E aí ele percebeu que não devia insistir também, e as negociações morreram antes mesmo de começarem. Agora, também existem rumores de que o Henrique VIII viu um retrato da Maria e não ficou impressionado, o que poderia ter sido um fator extra na decisão de não insistir no casamento. Mas, historicamente, realmente foi a questão política o principal motivo. Resultado, a Maria nem precisou recusar o rei. Sua família fez isso por ela e o próprio Henrique VIII também deixou para lá. E olhando para o destino trágico das mulheres que realmente se casaram com Henrique VIII, dá para dizer que foi a maior sorte da vida da Maria. Ela pode não ter se casado com o rei, mas se tornou uma das mulheres mais influentes da corte portuguesa, acumulando riquezas e poder como a duquesa de Viseu. No final, Henrique VIII pode ter até descartado a Maria, mas quem saiu ganhando foi ela. Agora, se existe um prêmio para a mulher que mais deu um fora lendário no Henrique VIII, foi a Cristina da Dinamarca. Enquanto outras mulheres fugiram do rei por motivos políticos ou simplesmente foram rejeitadas, a Cristina foi a única que praticamente riu na cara da proposta de casamento e ainda deixou uma resposta para a história. Ou pelo menos é o que os rumores dizem. Agora, se você acha que Henrique VIII levou esse fora na esportiva, claramente você não conhece o Henrique VIII. Cristina da Dinamarca nasceu em 1521, filha do rei Cristiano II da Dinamarca, Suécia e Noruega, e da Isabel da Áustria, que também era irmã do Charles V e filho da Joana Louca. Isso fazia parte da dinastia Habsburgo, claro, ou seja, sangue azul corria forte nas veias. Mas a vida da princesa não durou muito. Seu pai foi deposto e preso pelo próprio povo quando a Cristina ainda era um bebê. E para piorar, sua mãe morreu logo depois. Resultado, a Cristina e sua irmã foram enviados para os Países Baixos, onde foram criadas por sua tia Maria da Hungria, uma das mulheres mais poderosas da época. Então, assim como qualquer princesa da época, a Cristina não tinha escolha sobre quem iria se casar. E aos 11 anos foi prometida a Francisco II Sforza, duque de Milão, um homem quase 4 vezes mais velho que ela. O casamento aconteceu quando Cristina tinha 12 anos, mas foi curto, thanks God, obrigada a Deus. Francisco morreu menos de um ano depois, deixando a Cristina viúva aos 13. Aí, em 1537, depois da morte da Jane Seymour, o Henrique VIII, como eu já falei nas outras esposas, estava em caça da nova esposa. E como sempre, ele queria alguém jovem, bonita e com conexões políticas interessantes. A Cristina tinha todas essas qualidades. Era sobrinha do Charles V, o imperador, o que trazia um bom aliado para a Inglaterra e era descrita como bela e bem educada. O rei enviou lá ao Hans Holbein, o jovem, o pintor oficial, para fazer um retrato da Cristina. Mas enquanto o retrato era feito, a Cristina já tinha uma resposta pronta, ou pelo menos é o que dizem. Segundo rumores da época, quando ela soube da proposta de casamento, ela sorriu e respondeu friamente: "Se eu tivesse 2 cabeças, eu colocaria uma à disposição do rei da Inglaterra." Ou seja, ela basicamente disse: se eu me casar com ele, vou acabar igual Ana Bolena, sem cabeça. Agora, detalhe importante. Os historiadores não encontraram provas concretas de que a Cristina realmente disse essa frase. Mas, independentemente disso, a piada pegou e virou um dos foras mais famosos da história. De qualquer forma, Henrique VIII nunca teve a chance de sequer insistir. O imperador Charles V bloqueou qualquer negociação, deixando claro que não entregaria sua sobrinha a um rei que tinha humilhado sua tia Catarina de Aragão. E assim, sem precisar mover um dedo, a Cristina escapou de um destino Tudor.
Depois de escapar do casamento com o rei da Inglaterra, a Cristina se casou com Francisco I, Duque de Lorena. Mas, diferentemente do seu primeiro casamento, foi um casamento feliz e ela passou os últimos anos da vida cuidando da família e administrando seus territórios. Ela morreu aos 69 anos, uma idade impressionante para a época. E a melhor parte? Não se casou com o Henriquinho. E a irmã de Ana de Cleves? Essa escapou por um simples retrato ou porque era mais nova, a gente não sabe. Amália de Cleves nasceu em 1517 como a filha mais nova do Duque João III de Cleves. Sua família governava um território na atual Alemanha e na época era um dos principais aliados dos reformistas protestantes. Assim como sua irmã Ana, Amália teve uma educação bastante limitada, focada em habilidades domésticas do que em política ou línguas estrangeiras. Basicamente, ela não foi treinada para ser uma rainha europeia, o que já nos dá uma pista do porquê sua irmã teve tanta dificuldade na Inglaterra. Quando o Duque de Cleves começou a negociar um casamento com Henrique VIII, o rei inglês não especificou qual das irmãs ele queria. Ele só sabia que precisava de uma esposa e queria uma princesa alemã para fortalecer a sua aliança política contra o Charles V. Foi então que o Hans Holbein, o jovem, entrou em cena fazendo o retrato das duas. A gente não sabe o que fez o Henrique escolher a Ana, mas a gente sabe como isso acabou. Agora pare e pense, se o Henrique tivesse escolhido a Amália, o destino dela teria sido diferente? Bom, considerando que ela e a Ana foram criadas do mesmo jeito, falavam apenas alemão e tinham pouca experiência política, as chances da Amália impressionar o Henrique VIII eram mínimas. Ou seja, provavelmente o casamento teria sido outro fracasso. Mas como a gente nunca vai saber ao certo, Amália ficou na sua, evitou o desastre e seguiu sua vida tranquilamente. Por incrível que pareça, depois do desastre com a Ana, ninguém mais quis casar com nenhuma das irmãs de Cleves. Os pretendentes que existiam desapareceram e no final a Amália nunca se casou. Ela viveu o resto da vida no Ducado de Cleves, longe dos escândalos e, o melhor de tudo, com a cabeça no lugar, literalmente. E a melhor parte? Sua irmã Ana, que tecnicamente foi rejeitada pelo Henrique, acabou se dando bem. Foi tratada como uma espécie de irmã do rei, recebeu uma pensão generosa e viveu confortavelmente até o fim da vida. Ou seja, no final das contas, as duas irmãs escaparam ilesas do furacão Tudor. Um verdadeiro milagre para qualquer mulher do século XVI que tivesse o azar de cruzar o caminho de Henrique VIII. E a última, a que quase foi a sétima esposa. Meu Deus, graças a Deus que o bifão do Henrique VIII morreu antes de descartar a Catherine Parr. Sim, porque se tem algo que esse rei adorava fazer, era trocar de esposa como quem troca de roupa. E se você acha que ele parou em Catherine Parr, pense de novo. Mas será que a Catarina Wollonbai teria sobrevivido ao posto de rainha consorte? Ou será que ela teria seguido o destino trágico de tantas outras mulheres antes dela? Catarina Wollonbai nasceu em 1519, filha de um barão inglês e da Maria de Salinas, que era uma das damas de companhia mais próximas da Catarina de Aragão. Ou seja, sua família estava bem conectada à corte Tudor desde o início. Quando a Catarina ainda era criança, seu pai morreu e ela ficou órfã. E como naquela época crianças nobres eram bens negociáveis, o rei vendeu a sua tutela para Charles Brandon, o Duque de Suffolk. Agora, se esse nome de sua familiar é porque ele foi um dos melhores amigos de Henrique VIII e também marido da Maria Tudor, a irmã do rei. Sim, Catherine Wollonbai foi criada por um dos casais mais poderosos da Inglaterra. Mas se você acha que isso significa que a sua vida foi fácil, bom, não foi bem assim. Depois da morte da Maria Tudor, irmã do Henrique VIII, o Charles Brandon decidiu que precisava de uma nova esposa. E quem ele escolheu? A própria Catarina Wollonbai. Agora um detalhe importante. Quando isso aconteceu, a Catarina tinha 14 anos e o Brandon já estava com quase 50. Se isso hoje já seria absurdo, imagina na época. Mas como o Brandon era um dos favoritos do rei, ninguém questionou. Afinal, se o Henrique VIII podia se casar quantas vezes quisesse, por que seu melhor amigo não podia fazer o mesmo?
E assim a Catarina se tornou duquesa de Suffolk, e com o tempo começou a se destacar na corte por algo que Henrique VIII não via muito nas mulheres: inteligência e opinião própria. Quando Charles Brandon morreu em 1545, a Catarina então se tornou uma das viúvas mais cobiçadas da Inglaterra. Bonita, rica e influente, ela não demorou a chamar a atenção do Henrique VIII, que na época já estava casado com a Catherine Parr. Agora sabemos que Henrique não era exatamente um homem fiel, e há evidências de que ele flertava abertamente com a Catarina, mesmo sendo casado. É claro que sem relações sexuais, porque o Henrique já não funcionava desde a Ana de Cleves. Enfim, mas será que o Henrique VIII realmente queria substituir a Catherine Parr? Bom, não há provas concretas de que ele tenha feito planos oficiais para isso. O que se sabe é que ele gostava da companhia da Catarina Wollonbai, e existiram rumores na corte que, caso a Catherine Parr perdesse o favor do rei, ela seria uma forte candidata ao posto. Ou seja, o plano da Catherine Parr de sobreviver ao marido quase foi por água abaixo. Mas no final ela conseguiu dar a volta por cima, manteve o rei ao seu lado e escapou do destino sombrio de duas outras esposas Tudor. Já a Catarina Wollonbai, ela também escapou. Ela pode ter perdido a coroa, mas ganhou algo mais valioso: liberdade e a própria vida. Agora vem a pergunta que não quer calar. Se a Catarina Wollonbai tivesse sido a 7ª esposa de Henrique, o que aconteceria? Primeiro a gente ia ter que atualizar aquela famosa rima das esposas Tudor para algo como: divorciada, decapitada, morreu. Divorciada, decapitada, decapitada, sobreviveu. Mas será que Catarina realmente teria sobrevivido? Se considerarmos que o Henrique VIII já estava com a saúde muito debilitada no final da vida, ela só precisaria aguentá-lo por mais alguns meses antes de se tornar uma rica viúva e viver como quisesse. O problema: se ela realmente tivesse se casado com o rei, ela teria sido sim uma forte defensora do protestantismo, o que poderia tê-la colocado em sérios problemas quando a Maria I, a filha do Henrique, subisse ao trono. Ou seja, talvez no final não ter se casado com Henrique VIII foi a sua melhor vitória. Se tem algo, então, que a gente aprendeu com essa história, é que fugir de um casamento com Henrique pode ter sido a maior vitória da vida dessas mulheres. Algumas escaparam de um destino sombrio, outras seguiram carreiras políticas impressionantes e algumas, bem, só continuaram vivas. O que no contexto Tudor já é um baita feito. E agora eu te pergunto, qual dessas mulheres você acha que teria lidado melhor com Henrique VIII? Ou nenhuma delas teria chance? Enfim, se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Eu espero que você tenha gostado, inclusive, desse vídeo. Aqui, o café nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e te vejo amanhã.